classe de EBD. Senhor, Pai amado, muito obrigado por esse momento, Pai, pela palavra que foi trazida hoje, Senhor, que o Senhor possa fazer morada dessa palavra em nossos corações, que a gente possa trazê-la sempre à memória e aplicá-la em nossas vidas, Pai. Que esse momento também de EBD seja um momento de aprendizado, um momento de crescimento, e que a gente possa consolidar a nossa fé, dando bases sólidas para aquilo que a gente crê, dando bases sólidas para a nossa fundamentação na Tua Palavra. É isso que eu te peço e te agradeço, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Bom dia, bom dia. A gente vai dar continuidade ao capítulo 13, né, da nossa confissão de fé, onde é tratado sobre santificação. A gente já falou sobre a sessão 1, hoje a gente vai dar continuidade com a sessão 2, né? Eu queria até antes da gente, eu acho que tem umas 2 semanas da aula do Rafael, então antes da gente dar continuidade, até para pontuar e dar seguimento aí à aula, falar um pouquinho sobre o que é a santificação, né? Antes da gente entrar na sessão 2, utilizar para isso também os nossos símbolos de fé, o Catecismo Maior e o Breve Catecismo, né? Na pergunta 75 do Catecismo Maior, diz que a santificação é a obra da graça de Deus, pela qual os que Deus escolheu antes da fundação do mundo para serem santos são nesta vida, pela poderosa operação do seu Espírito, que aplica a morte e a ressurreição de Cristo, renovados no homem interior, segundo a imagem de Deus, tendo as sementes do arrependimento que conduz à vida e de todas as outras graças salvadoras implantadas no coração deles, e tendo essas graças de tal forma estimuladas, aumentadas e fortalecidas, que eles morrem cada vez mais para o pecado e ressuscitam para a novidade de vida. Isso aí, só para trazer um pouco do que foi tratado pelo Rafael na aula anterior, né, falando que a questão da mortificação do pecado, né, e da santificação não é simplesmente tirar o pecado de nossas vidas, mas também colocar algo que venha de Deus, colocar os frutos do Espírito, colocar boas ações fundamentadas na palavra de Deus, feitas para Deus, para a glória de Deus, né? Então, resumindo, conforme a pergunta 35 do Breve Catecismo, né, a santificação é a obra da livre graça de Deus, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, e habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e viver para a retidão. Então, essa santificação, né, consiste na purificação dessa poluição do pecado e da renovação da natureza feita à imagem de Deus, né? Então, eu vou ler o capítulo, a sessão, né, e eu dividi ela para a gente conseguir destrinchar um pouquinho mais. Eu dividi ela em, digamos, 3 frases ali, eu acho que centrais, para a gente poder entender do que é que ela trata. Então, o capítulo 13, sessão 2 diz: esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Ainda persistem em todas as partes dele restos da corrupção, e daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável, a carne lutando contra o espírito e o espírito contra a carne, né? Então, para começar, né, então é importante a gente fazer essa pontuação, que a santificação é tanto um privilégio quanto um dever do cristão. É um privilégio de ser cada vez mais transformado à imagem de Cristo, deixando o velho homem, sendo cada vez mais conformado a essa imagem, enquanto ele também é um dever de estar cada vez mais caminhando, trabalhando pela sua salvação. Numa visão, ela é obra de Deus, e na outra, de certa forma, obra do homem, sempre assistido por uma graça de Deus. Como um privilégio, ela é graciosamente prometida no Evangelho, como em Ezequiel 36, 27 diz: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. E como dever é exigido pela lei de Deus, daí nós somos chamados a fazer para nós mesmos um coração novo e a purificar e livrar-nos de toda a imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando em santidade no temor de Deus, como está em Ezequiel também, 18:31, e 2 Coríntios 7:1. Então, esse trabalho da santificação é tanto um trabalho do homem, quanto um trabalho que a gente desenvolve pela graça de Deus. Diferente da justificação, que é um ato sobrenatural de Deus, que Deus imputa a sua justiça em nós,
a santificação é um trabalho em que a gente, aí sim podemos dizer, monergístico. O que isso quer dizer? Que o homem trabalha junto com Deus para esse caminhar e a gente ser cada vez mais conformado à imagem de Deus, né? Então, a primeira parte aí que eu coloquei seria a primeira frase, que diz assim: esta santificação é no homem todo, porém imperfeita nessa vida. A primeira questão aqui, e a importância dessa frase, essa santificação é no homem todo, o que quer dizer que não há uma diferença entre corpo, alma e espírito, porque se a gente pega ali religiões daquela época, principalmente religiões orientais, há já um certo senso desse abandono, essa visão de que o corpo, a matéria ou algo que seja tangível é visto como algo mau. Então, para a gente poder ter um nível elevado de espiritualidade, você simplesmente abre mão dos prazeres do corpo e, digamos, busca uma espiritualidade, entre aspas, vazia, onde você simplesmente vai se esvaziando de tudo aquilo que te faz mal ou que, de repente, é visto como um prazer carnal que não eleva teu espírito. Então, na verdade, a santificação cristã é diferente. Ela vê o homem como uma unidade. Então, o que a confissão está pretendendo aqui, né, ao tratar dessa frase, é declarar que a santificação é para o homem todo, combatendo, de certa forma, uma ideia platonista ou também aí oriental, adotada por alguns segmentos do cristianismo, de que a matéria é ruim, porém a alma, as ideias, é pura. Isso a gente vê no pelagianismo, né, que ele diz que o homem nasceu puro e que depois é que ele decide se ele peca ou não, trazendo essa ideia de que a alma, em seu estado natural, ela é pura. Que, na verdade, depois que a gente decide se peca ou não. Então, na verdade, o que ela está querendo dizer aqui, a nossa confissão, é que a santificação é no homem todo, porque a queda foi no homem todo. Toda a percepção do homem, o seu entendimento, a sua vontade, as suas ações, a sua carne, a sua alma, toda ela foi caída com o pecado original. Então, ele precisa dessa santificação em todos os seus aspectos, no seu pensamento, nas suas vontades. Então, essa é a primeira ideia aqui que essa primeira frase da Confissão de Fé quer combater, né? Então, o primeiro texto prova, que é 1 Tessalonicenses 5:23, diz: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. E é engraçado que tanto dentro do cristianismo como fora do cristianismo, se a gente pega, as pessoas têm, de repente, uma ideia errada, né? A gente vê muitos cristãos com essa ideia errada: ele é mais espiritual, porque ele não vê futebol, não vai na piscina, não faz um churrasco, não ri, então ele é mais espiritual, porque ele está se abstendo dos prazeres. Pode falar, pastor. Eu tive um colega de trabalho, ele era de uma igreja neopentecostal, né? E no quartel tinha um uniforme que era uma bermuda, tinha uma educação física, tinha uma bermuda, no céu estava uma bermuda na base. Eu não sei qual foi a situação, teve um evento no quartel, ele foi na frente, aí me questionou porque eu estava com bermuda. Nem que joelho. Não pode usar. Viram, de certa forma, legalismo. Eu vi também uma situação similar também de alguma igreja neopentecostal, não vou lembrar qual agora, que também tinha essa questão, não poderia usar bermuda mesmo no horário livre, e aí o pastor, o bispo, tirou uma foto, saiu no Instagram, isso uns 2, 3 anos atrás, de bermuda. Aí foi um escândalo dentro da congregação, porque ele não estava guardando ali os mandamentos, não estava sendo santo, não estava se santificando, porque estava usando bermuda em seu momento livre. Então, muitas vezes, isso a gente vê no mundo, mesmo entre amigos não cristãos e cristãos, né, conhecidos nossos, tem essa ideia. E até a gente vê que isso aí remonta muito ali de Nietzsche, né, que falava que você vê que é uma ideia que está já junta ali há muito tempo, que Nietzsche, um filósofo alemão, que, enfim, é um dos principais filósofos da teologia
modernista, né, onde diz que não existe moral, não existe nada, cada um cria a sua moral. Ele dizia que o cristianismo nada mais era do que platonismo para o povo, platonismo para o pobre. Porque, na visão dele, o cristianismo nada mais era do que uma releitura do platonismo, onde você tinha uma busca pela verdade, onde você buscava sabedoria, bons modos. Você vê como de fora essa ideia, muitas vezes, é vista e erradamente até mesmo pelos de dentro. E se o Noé estivesse aqui, já ia rir de mim, porque vocês provavelmente já ouviram falar esse exemplo, mas eu adoro esse exemplo porque eu acho mais fácil da gente entender a questão do pecado, que não é simplesmente uma questão da maneira que a gente se comporta ou da maneira com que a gente se veste, o que a gente faz. Eu sempre uso esse exemplo. Se tivesse uma máquina, nós já sabe até de cor, que pudesse captar tudo que a gente pensa, tudo que a gente sente, tudo que a gente faz, tudo que passa no nosso coração, e captasse isso, e depois pudesse transformar num filme, e passasse na frente de todos, como é que você ia se sentir? Aí todo mundo faz aquela cara, né? Envergonhado. Imagina todos aqueles sentimentos, aqueles pecados que você está lutando no seu dia a dia, e fosse transformado ali para que todos pudessem ver. E é isso que, na verdade, o cristianismo e a santificação está trabalhando no homem. Não é simplesmente a questão do comportamento, a questão do como se portar, como se vestir, mas essa vontade interior do homem. Porque o homem não é pecador porque peca. Ele peca porque ele é pecador. Ele já é pecador, por isso que acontece o pecado, e não o contrário. Ele não se torna pecador porque peca. Então, que a santificação é esse processo exatamente do abandono do velho homem, desse homem que hoje, com os olhos da fé, a gente consegue enxergar como uma vergonha para nós mesmos, né, diante de Deus, que cada vez mais que a gente se aproxima de Deus, a gente vai vendo a imundícia do nosso pecado, né, e não que simplesmente o cristianismo é uma maneira de se comportar bem e ter uma vida com uma boa moral diante da sociedade, né? Então, como os nossos corpos são partes integrantes de nossa pessoa, seus instintos e apetites agem imediatamente sobre os sentimentos de nossa alma, e daí devem manter o sujeito sob o controle da vontade santificada, e todos os membros do corpo, como órgãos da alma, feitos instrumentos para a justiça de Deus. Se alguém puder ler Romanos 6,13, por favor. Mas oferecemos a Deus o mercedor, nós vivemos a Deus como instrumento de justiça. E também 1 Tessalonicenses 4,4, eu vou ler, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra. Ou seja, no processo de santificação, aquilo que é exteriorizado é algo que já começou interiormente. Não é algo que simplesmente a gente faz, diferente de outras religiões, onde você tem uma lista de regras que você tem que cumprir para poder entrar no céu, onde você conquiste seus méritos, até dentro, enfim, do catolicismo e até, às vezes, em algumas religiões ditas cristãs, onde você conquista a sua justificação diante de Deus. Não. A santificação, ela é um processo simplesmente resultante daquele ato que já aconteceu ali na justificação e no chamado eficaz, onde você simplesmente vai caminhando para se tornar cada vez mais parecido com Cristo, né? Então, nessa sessão, a primeira coisa que ficamos sabendo é que a santificação penetra todo o nosso ser, porque a santificação é para o homem por inteiro. A Escritura nos ensina a orar para que o mesmo Deus da paz nos santifique em tudo, e o nosso espírito, alma e corpo, conforme é possível ler em 1 Tessalonicenses 5,23, né, que a gente já leu. Uma vez que cada parte de nosso corpo está danificada pelo pecado, cada parte de nós precisa ser afetada e transformada pela essa graça de Deus. A santificação certamente é uma questão do coração, mas também é intelectual. A graça de Deus também muda a maneira como nós pensamos. Ela é física, porque o Espírito muda a forma como usamos nosso corpo e as coisas que fazemos, e ela é verbal. A fala santificada é controlada e propositada, e ela evita palavras sujas. Ou seja, a gente vê que o que começa no coração, aquilo que acontece no corpo, na verdade, é um transbordar daquele processo que já se iniciou no coração.
Então, quando a gente começa a ver a mudança do cristão, daquele que foi convertido, do neófito, ou até aquele que já caminha com a gente há algum tempo, a gente vê que simplesmente é um processo, aquilo que já teve um acontecimento na eternidade, na justificação, tomando ali uma forma no espaço-tempo dentro da vida daquele cristão, né? A gente tem algumas linhas do cristianismo, como o perfeccionismo, né? Que ensina que a vitória é alcançável nesta vida, ou seja, que a gente pode chegar e viver sem pecado. Seria a continuação da primeira fase, né? Que a gente continua dizendo ali, que essa santificação no homem todo, porém imperfeita nesta vida. Essa segunda frase está exatamente para complementar, mostrando que é para o homem todo, mas que não vai se completar enquanto a gente estiver aqui. Diferente de alguns ramos aí, digamos, se dizem cristãos, ensina que essa liberdade total do pecado pode ser alcançada nessa vida, pelo menos conscientemente. Mas isso é frequentemente, né, contradito pelas advertências de Paulo e João, como a gente pode ler na própria carta aos Romanos, capítulo 7, ou até em 1 João 1,8, se alguém puder abrir aí. 1,8, pode ler até o 10. Dissemos que os pecados de a mais vezes nos e a verdade continua em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então, mesmo que uma pessoa não estivesse, entre aspas, consciente de pecar, ela deveria estar consciente de que é pecado dizer que não tem pecado. Ou seja, um cristão bíblico, um cristão atento às escrituras, sabe que é impossível a gente não pecar. Por mais que a gente lute, a gente trava essa batalha, como a gente vai ver aí daqui a pouco, contra o nosso pecado, a gente não alcança esse estado de não pecaminosidade aqui nesse mundo, né? A gente só vai ter isso completo na glorificação. Então, ele explica que essa corrupção da natureza persiste durante esta vida, mesmo naqueles que são regenerados. Embora seja ela perdoada e mortificada por Cristo, todavia, tanto ela como os seus impulsos são real e propriamente pecado. O que ele está dizendo aqui? Que esses sentimentos que a gente tem, que vão de encontro à palavra de Deus, que a gente vai tratar de mortificar, que a gente vai falar um pouco mais sobre a mortificação deles na sequência, eles são pecados. E o cristão, por mais que não, às vezes não consiga ver, como muitas vezes a gente ora na confissão de pecados, né, para que Deus demonstre aqueles pecados que a gente não consegue enxergar, o cristão deve orar para que Deus revele, porque não existe quem não peque. Então, dizer que o cristão, na hora da santificação, ele pode chegar a um ponto tal que ele não vai ter pecado nesse mundo, seria antibíblico, né? Então a gente não pode afirmar isso. Por isso, essa frase. Então, os cristãos têm a quebra do poder do pecado e do amor ao pecado. Ou seja, isso o cristão não deve ter mais, né? O poder do pecado, a gente se tornar escravo do pecado, e também esse amor em realizar aquilo que não agrada a Deus, isso foi destruído em nossas vidas. O domínio do pecado foi quebrado, embora a presença do pecado não seja totalmente eliminada. Então, eu vou ler aqui também a pergunta 78, né, agora eu não botei a indicação, acredito que seja do breve catecismo. Como a santificação dos crentes é imperfeita? A santificação dos crentes é imperfeita por causa dos restos do pecado que permanecem neles e das perpétuas concupiscências da carne contra o espírito. Por isso são eles muitas vezes arrastados pelas tentações e caem em muitos pecados. São impedidos em todos os seus serviços espirituais e as suas melhores obras são imperfeitas e manchadas diante de Deus. Então, nossas obras, como a gente já viu em outras sessões, são aceitas em Cristo, né? Não que elas tenham um valor em si próprias, mas por a gente ter sido justificado e realizarmos essas obras em Cristo, é que elas são aceitas diante de Deus. Então, há uma progressão na santificação, porém ela só vai ser completa na vida vindoura. Isso é importante dizer, pois existiram e ainda existem doutrinas que, de maneira clara ou subjetiva, sustentam que a perfeição sem pecado é alcançável ainda nesta vida. De certa forma, isso é sustentado pelos antinomianos, que afirmam que a perfeita santidade de Cristo é imputada aos crentes,
e até por católicos, que afirmam que os crentes têm ou podem alcançar uma santidade perfeita. Como o próprio Fernando, não lembro se foi numa pregação, numa aula dele, falou sobre a questão do antinomianismo, né? Onde a questão de não haver lei, então se não há lei, só há graça, e a graça abundante, então, encobre qualquer tipo de pecado, então, de certa forma, é um desdobramento natural, que para eles não exista pecado, simplesmente a graça vai encobrir tudo e você pode viver da maneira que você quiser, e a gente sabe que não é assim, a lei moral de Deus persiste, né? Ou até pelos católicos, que acreditam, né, que certos graus de santificação até o ponto de você poder se tornar totalmente santo nessa vida antes de partir. E às vezes eles sustentam algumas passagens da Escritura para falar sobre isso, né? Então, por exemplo, lá no caso de Abraão e de Noé, são duas passagens que eles falam, né? Quando diz na Bíblia que Noé foi perfeito em sua geração. Então, esse título de perfeição de Noé não quer dizer ao estado dele, ele como uma pessoa perfeita, sem mácula ou sem pecado, mas simplesmente é que ele é aplicado, entendido em comparação com as outras pessoas daquela época. Não era que Noé era perfeito porque ele não pecava, mas comparado com os outros, ele vivia uma vida digna diante de Deus, na fé no Salvador, na fé em Cristo, no Messias que havia de vir, na palavra de Deus. Então aquilo fazia com que ele fosse perfeito diante de Deus, diante dos outros daquela geração. E quando Deus exige de Abraão também, ande diante de mim e ser perfeito. Então aqui, na verdade, o ser perfeito é que Abraão ande com fé, ande com sinceridade e retidão diante de Deus. E não simplesmente que ele vai ser perfeito no sentido de ser perfeito como Cristo é ou como Deus é. E as Escrituras estão repletas de testemunhos mais explícitos contra essa doutrina da perfeição, como Eclesiastes 7:20, que diz: não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Tiago 3:2, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Provérbios 29, quem pode dizer, purifiquei o meu coração, limpo estou do meu pecado? O 1 João 1:8 que a gente leu, né? Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Então, assim como os santos mais eminentes mencionados nas Escrituras não estavam livres de pecado, é evidente que há defeitos e manchas que são descobertos em suas condutas. Eles estavam longe de imaginar que haviam alcançado a perfeição sem pecado. Como o próprio Davi, eu acho que, se eu não me engano, é Salmo de Davi, no Salmo 19, versículo 12. Se alguém puder ler, por favor. Salmo 19, versículo 12. O que a gente falou, né? Muitas vezes a gente não enxerga as nossas faltas. E a gente deve orar a Deus, né? Que nos mostre, que absolva a gente daquelas que nos são ocultas e que nos mostre para que a gente possa nos arrepender e nos afastarmos delas, né? E também Filipenses 3:12, que diz: não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado por Cristo Jesus. Então é da natureza do verdadeiro cristão, daquele que busca a santificação, ele ser transformado por Deus. Ele aspira por essa perfeição. Mas como a Escritura nos demonstra claramente, ninguém pode atingir a perfeição absoluta ainda nesta vida. O cristão deve ser guiado por essa perfeição. O alvo do cristão é Cristo. É a vida que Cristo levou, é os sentimentos que Cristo teve, a maneira com que Cristo agiu. Então esse é o nosso alvo, mas isso a gente não vai alcançar aqui, né? Então por isso mesmo, eu lendo, se eu não me engano, foi o Joseph Pipa, que num livro de estudo dele ele fala sobre a questão da oração, né, que Cristo nos ensinou, a oração conhecida como do Pai Nosso, onde na sexta petição ele diz, né, ele nos ensinou a orar pedindo: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aqui a gente está pedindo ativamente que Cristo nos livre dessa tentação, que a gente possa ter os olhos abertos para que a gente não seja tentado ali diante dos nossos pecados, das nossas faltas, e que a gente possa não cair, né? E Matthew Henry, comentando o texto prova dessa sessão, ele diz lá sobre o texto de Tessalonicenses, né? O apóstolo ora para que eles possam ser santificados com mais perfeição, porque os melhores são aqueles que estão santificados. Porém, o estarão somente em parte, enquanto estiverem neste mundo.
Portanto, devemos orar pela santificação completa, enquanto prosseguimos adiante em direção a esta. E estaríamos prontos para cair, se Deus não continuasse realizando a sua boa obra em nossa alma. Portanto, devemos orar pedindo que Deus aperfeiçoe a sua obra até que sejamos apresentados sem nenhuma falta diante do trono de sua glória. Então, o simples fato da gente precisar orar por santificação mostra a diferença entre a justificação e entre a questão da santificação, justificação e adoção, que são três coisas diferentes, que algumas teologias fazem uma mistura disso tudo. E como a gente está vendo, né, no estudo da nossa confissão, são três pontos diferentes dentro da teologia de processos soteriológicos, né, de salvação. Então, os cristãos não oram para que Deus os justifique. Nossos pecados já são perdoados. A justiça de Cristo já é nossa. Os cristãos não oram para que o Senhor os adote. Nós já pertencemos à família dele. No entanto, os cristãos fervorosamente pedem para que sejamos santificados pela palavra e pelo Espírito. Nós pedimos que o nosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a obra santificadora de Deus é imperfeita nesta vida. Ela não é defeituosa, é diferente. Imperfeita não quer dizer que ela é defeituosa, ela não tem defeito. A obra foi realizada completamente, a justificação, porém ela só vai ser completa, ela só vai ser tornada completa o dia que a gente for glorificado, né? Então, terminando essa primeira parte, não sei se alguém de repente quer fazer alguma pergunta, alguma colocação, a gente tratou que a santificação é no homem todo, né? Que trata tanto da sua alma, suas vontades, seu intelecto, suas ações, quanto que ela é imperfeita nesta vida, que a gente não vai conseguir completar, né, essa santificação, a gente não vai conseguir ser perfeito como Cristo foi ainda nessa vida. E aí, partindo para a parte 2, deixa eu pegar aqui a primeira para ficar mais fácil de ler. Na parte, digamos, 2, né, dessa sessão, diz que ainda persistem em todas as partes dele restos de corrupção. E daí nasce uma guerra contínua e irreconciliável. A carne lutando contra o espírito e o espírito lutando contra a carne. Eu gosto muito de um exemplo que o pastor sempre dá, no caso tratando da guerra, né, de Satanás, que ele já sabe que perdeu a guerra, então ele simplesmente faz alguns focos de resistência, e esses tempos, esse século final, esse tempo final é simplesmente Deus indo derrotando e vai chegar o tempo em que tudo isso vai ser fugiu a palavra, se alguém puder. Isso vai ser subjugado por Cristo, não vai haver mais o domínio de Satanás no mundo, né? Ele fala aquilo, ele perdeu, então ele vai tentando destruir o máximo que ele consegue. E isso, de certa forma, também é verdade na nossa alma, né? O nosso velho homem, ele vai querer lutar, ele já perdeu, a guerra já está perdida, e ele está tentando, com aqueles velhos hábitos, com aquelas velhas vontades, ele está tentando ganhar algumas batalhas, ele está tentando lutar algumas guerras, ele está tentando voltar ali e nos atacar de alguma maneira. O diabo lança ali as tentações, lança os seus dardos, e a gente, aquela vontade nossa interna, do nosso pecado, vai e ainda tem algumas batalhas em relação a isso, né? Então, como a graça, há também restos de corrupção em cada cristão. Segue-se que haverá uma guerra contínua e irreconciliável entre estes dois princípios opostos. Esse conflito é descrito de uma maneira muito impressionante nas Escrituras. Então, quando a gente fala aqui de uma guerra, aqui tem muitos militares, né? Eu não sou militar, eu acho que ninguém aqui ainda lutou numa guerra, não tenho certeza, mas a gente fica pensando, quando a gente vê os filmes de guerra, a questão daquela atenção de quem está no combate. Você não pode dar um suspiro mais alto, você não pode dar um momento de bobeira, você não pode estar desatento, você não pode estar desatento em acender uma luz num lugar onde você não é para acender, você não pode estar desatento em pisar num galho onde não pode pisar, e essa é a linguagem que a Bíblia usa para a guerra, que a gente, na luta contra o nosso pecado, a gente não pode estar desatento, e muitas vezes a gente peca estando desatento e abrindo situações onde a gente se permite ser tentado. Então a Bíblia coloca mais, a gente vê muitas vezes igrejas falando, a igreja é como um hospital, mas a Bíblia coloca que a igreja é muito mais como um exército, e a gente está em guerra primeiramente contra o nosso pecado, que são aqueles desejos que ainda vivem em nosso coração, né? Então a gente tem que estar atento, a gente tem que estar vigilante,
e a gente tem que ser violento. A Bíblia usa uma linguagem violenta, que a gente precisa mortificar os nossos pecados. Não é algo que é simplesmente abafar, esquecer, é mortificar, é lutar para que eles não tenham vida, para que eles não ganhem espaço dentro das nossas almas, que eles não ganhem espaço dentro dos nossos corpos, para que o nosso corpo viva somente para a glória e gozo diante de Deus, né? E também, quem está em guerra não faz acordo de paz. Então, muitas vezes, a gente vê também, teve a polêmica recente, né, sobre a questão daquela série The Chosen, né, com a questão da quebra do segundo mandamento, e muitos cristãos, não é nada demais, é só uma série, está assistindo, é legal para ilustrar, e você vê que ali são abertas pequenas concessões, e outras coisas a gente abre pequenas concessões, e aí você vai vendo caminhando, e quando você vê, você já caiu num poço que fica difícil voltar. Eu sou aficionado pela Segunda Guerra, e você vê ali o começo da Segunda Guerra, você vê Hitler avançando um pouquinho. Aí para não entrar em guerra, não faz concessão, dá lá esse território para ele que ele se acalma. Ele vai mais um pouquinho. E vão dando concessões até que o inimigo vai e já está dentro do teu território, já está te atacando, já está sobrevoando Londres e atirando. Mesma coisa com a gente. Se a gente for abrindo pequenas concessões, não, isso aqui não é nada demais, não tem problema. Não fazer isso aqui, não. Se a gente vai contra a Escritura, a gente vai abrindo concessões e dando território para que esse nosso inimigo, esse velho homem, volte e consiga vencer-nos em diversas batalhas. Então, essa é a linguagem da Bíblia. Não devemos fazer acordos de paz com o pecado. Nosso maior inimigo é a nossa carne. Mesmo tendo como inimigos Satanás, o mundo, a carne ali é o que a gente ainda tem, que luta interiormente com a gente, né? Então, a guerra contra o pecado é uma guerra contra a carne, contra o diabo e o mundo. Esse pensamento do mundo. E Satanás usa essas concessões que a gente usa. Então, a importância, né? Tem uma frase do John Owen que eu gosto muito, que mortifique o seu pecado ou ele vai matar você. Ou seja, se a gente não estiver trabalhando, se a gente não estiver numa atenção de guerra, de um soldado em guerra, alguém que está se colocando num campo de batalha para enfrentar um inimigo que é difícil de ser vencido, um inimigo que é astuto, um inimigo que joga sujo, a gente não vai conseguir vencer o pecado. É algo que a gente tem que trabalhar na nossa vida toda, trabalhar com toda a nossa atenção e contando com a graça de Deus, como o pastor bem disse, a gente trabalha, Deus exige que a gente trabalhe, mas a gente não... o resultado não é das forças da nossa mão, né? Mas senão de Deus que nos dá graça para que a gente possa realizar aquilo que Ele nos chamou para realizar. Então, em Romanos 8,13 diz, porque se beberdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. É para mortificar. Aí, se alguém puder ler Hebreus 12, de 2 a 4 também, por favor. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Hebreus 12, falei outra coisa? 12, 2 a 4. 2 a 4, desculpa. 12, 2 a 4. Portanto, será que eu copiei errado? Esse é o 1, então é isso. Por favor. Portanto, também vós, visto... Desculpa. A partir do versículo 7. Isso. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso do pecado que plenamente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual entrando da alegria que estava proposta, suportou a cruz, não fazendo cargo ao caminho, está sentado ao destra do trono de Deus. Então, 4. Foi isso. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa hora, nossa luta contra o pecado. Na nossa luta contra o pecado, não temos resistido até o fim. Então, a gente vê que é uma linguagem de realmente uma luta violenta contra aquilo que quer nos destruir, né? Então, Cristo passou por isso, não da luta contra o pecado, mas, enfim, ele tinha aquele objetivo de glorificar o Pai, e ele seguiu, não
levando em conta o sofrimento, tudo, e é isso que ele nos chama a fazer, ser imitador dele, né? Não tendo em conta aquilo que a gente vai enfrentar, mas sim resistir ao pecado, né? Então, e aí a gente pode perguntar, tudo bem, mas quais são alguns pecados que a gente pode dizer que a gente está lutando contra? E aí Paulo, em Colossenses 3, 5 a 9, dá uma lista aí bem fiel do que o nosso velho homem é capaz, né? Se puder ler também, Davi, por favor. Colossenses 3, 5 a 9. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andaste vós também, pouco tempo, quando vivias nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mentais uns aos outros uma vez, e vos despiste do velho homem do seu poder. Então aí você vê uma lista de tudo aquilo que habita em nossa carne, né? Habita como resultado do pecado, né, em nós. E Paulo, em Romanos 7, descreve essa luta dizendo: mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. E em Gálatas 5,17 também, porque a carne milita contra o espírito contra a carne, porque são opostos entre si. Então a gente precisa a cada momento examinar o nosso coração sobre o escrutínio do Espírito Santo através da palavra de Deus. É a única maneira da gente se aproximar de Deus, saber onde são as nossas faltas, onde a gente tem falhado, onde a gente tem caído, o que a gente não tem cumprido diante da lei moral de Deus, do que Ele exige de nós. Então é uma obrigação do cristão se debruçar sobre isso, dedicar a sua vida com total atenção a isso, para que ele possa vencer essa batalha diariamente na luta contra o pecado. Salmo 139, 23 e 24 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. No processo da santificação, precisamos nos esforçar para que as diversas concupiscências do velho homem estejam cada vez mais enfraquecidos e mortificados. Eu acho que uma das coisas mais, digamos, engraçadas, assim, impressionantes de ser pai, é que você olha assim, você tem um mini você em vários aspectos. Aí você olha ali aquela criança imitando exatamente ali os seus pecados, e aquilo muitas vezes te dá uma raiva dentro, assim, você tem que se controlar para não pecar, porque você vê ali tudo aquilo que você está lutando contra, espelhando e batendo de frente na sua cara. E é como se você estivesse lutando contra aquilo duas vezes. E é impressionante, aí você vê como aquilo afronta Deus, como é que as coisas que você faz te deixam contra Deus. Por exemplo, o pastor estava falando hoje mesmo na pregação a questão da murmuração, de a gente várias vezes a gente achar que ganhou já uma batalha contra um certo pecado e ele volta. E a gente vê, eu tenho muita dificuldade também com questão de reclamar, já tive muito mais, hoje em dia melhorei, e aí continuo melhorando, né? É difícil, todo dia é uma batalha. E aí eu vejo a Maria que nasceu, caramba, isso aí igual a mim, desde pequena ela tudo reclama, eu falo: Senhor, por favor, me ajuda, não posso perder a paciência que o Senhor tem comigo diante de tantas reclamações que eu faço, que eu tenho, e a minha filha aqui me imitando, igualzinho. Você passa a trabalhar duas vezes o seu pecado quando você tem filho, é um esforço ainda maior. Então, no progresso da santificação, precisamos nos assegurar que os contornos de Cristo sejam gradualmente preenchidos e mais visíveis. Aquela frase de João Batista, né? Que ele cresça e que eu diminua. Então, cada vez mais que o caráter de Cristo seja visto em nossas vidas, né? Essa batalha tem que terminar com esse resultado, a batalha contra o pecado, da mortificação do pecado. O resultado é que a gente seja cada vez mais parecido com Cristo, né? E a gente pode ficar tranquilo, porque aquele que completou a boa obra, aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, como de Paulo disse em Filipenses, né, 1:6. Então, embora não seja através de méritos obtidos por uma vida de santidade,
que nos tornamos merecedores de ir ao céu, essa vida de santidade é indispensavelmente necessária. É necessária por uma constituição divina, inalterável, conforme Hebreus 12:14 diz, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. É necessária também como algo preparatório para o céu. É a prova do nosso título de santos, que constitui nosso encontro para desfrutar dos prazeres e nos engajar no trabalho do mundo celestial. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5:8. E é engraçado mesmo, porque muitas vezes a gente vê entre pessoas ditas cristãs, esse movimento de desigrejados, aí você vê que trabalho a pessoa tem, então, de santificação, e que vontade a pessoa tem de estar na presença do Senhor com os outros santos, se nem hoje aqui ela consegue ter prazer em estar com a igreja do Senhor, em estar reunido na casa do Senhor no domingo com os irmãos, louvando a Deus, prestando o culto solene, de estar junto com os irmãos no discipulado, também na questão de da disciplina também eclesiástica, enfim, todas essas coisas que Deus deixou para nós, para que a gente já sentisse o que seria a eternidade na presença dele. Então, qual o objetivo de estar com Deus na eternidade, se o trabalho da vida dela aqui não reflete isso, né? Se não reflete querer ser igual a Cristo, querer estar com o corpo de Cristo? Então, isso aí realmente é contraditório, né? Então, vamos então no uso diligente dos meios designados, sinceramente, buscar a santidade, já que é a vontade de Deus a nossa santificação. Esta é a sua ordem expressa: sede santos, porque eu sou santo. Aqueles a quem ele ordenou a glória como fim, ele escolheu a santidade como meio, sem o qual ninguém jamais alcançará esse fim. Aquela corrente, né, da justificação, glorificação, o que está no meio aí entre esses dois, que não aparece ali em Romanos 8, é a santificação, é esse processo. A gente é justificado por uma maneira de entendimento melhor, né, nosso temporal. A santificação é esse caminho até o dia da glorificação, onde a gente vai ser completamente justo e santo na presença de Deus, né? E Robert Shaw, né, um reformado, diz: presunçosa e ilusória é a esperança de ver Cristo no futuro, que não produz um desejo ardente e um esforço sincero para ser conformado com ele aqui, e a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. É aquilo que a gente falou: se você não tem vontade de ser como Cristo aqui, que ilusão é essa que você vai estar com Cristo na eternidade? Que Cristo é esse que você imaginou que você vai querer estar, se você não lê a palavra dele, se você não se conforma à imagem dele, se você não quer descobrir a vontade dele para a sua vida, o que ele espera de nós, né? E só mais duas citações que eu achei muito bacanas sobre o assunto para encerrar. Uma também de Matthew Henry, né? Ele diz que esta simples dependência e fervor de alma não são mencionadas como se o apóstolo tivesse alcançado o prêmio, ou como se já fosse perfeito conforme a semelhança do Salvador. Ele esquece-se daquilo que fica para trás, para que não se sinta satisfeito pelos trabalhos passados ou pelas suas atuais medidas de graça. Vai adiante, prossegue em direção à sua meta. Expressões que demonstram grande interesse por chegar a ser mais e mais como Cristo. Aquele que está em uma carreira jamais deve deter-se antes de ter alcançado a sua meta. Deve seguir adiante tão rápido quanto possa. Deste modo, aquele que tem o céu em vista deve ainda seguir adiante em santo desejo, esperança e constante esforço. A vida eterna é uma dádiva de Deus que está em Cristo Jesus. Deve vir a nós por meio de sua mão, da maneira que ele a conquistou para nós. Não há outra forma de chegarmos ao céu como nosso lar, a não ser por meio de Cristo, que é o nosso caminho. Os verdadeiros crentes, ao buscarem esta segurança e ao glorificá-lo, buscarão de uma maneira mais cuidadosa parecerem-se com ele em seus sofrimentos e em sua morte, morrendo para o pecado e crucificando a carne com suas paixões e desejos. E também o Williamson, né, no estudo que ele tem sobre o catecismo, sobre essa sessão, ele faz uma observação interessante, que é muito necessário deixar claro que é o Espírito Santo que nos santifica. Pode-se perguntar como isso pode acontecer, quando uma tarefa tão difícil e implacável, o conflito com o pecado, é nosso trabalho lutar contra o pecado. Como pode uma luta que envolve todas as minhas forças ser obra do Espírito Santo?
A resposta é que é Deus quem opera em nós, para que possamos querer e realizar, como diz Filipenses 2,13. É Deus quem cria aquela nova natureza que deve entrar em conflito com o pecado. E é o mesmo Deus que nos fortalece, encoraja, avisa e nos capacita a fazer o que devemos fazer. Toda obra que é realizada por nós na santificação é efeito daquilo que Deus fez e está fazendo em nós pelo seu Espírito Santo. Seu trabalho não torna o nosso trabalho desnecessário. Como o pastor mesmo disse hoje, não é simplesmente sentar, não, já que Deus vai me santificar, eu vou ficar parado aqui e não vou fazer nada. E nem o contrário, não, eu tenho que fazer muito porque senão eu não vou entrar no céu. Então, o trabalho de Deus não torna o nosso trabalho desnecessário, mas sim o torna seguro. Nos dá a segurança de que aquilo que a gente está fazendo vai ser aceito diante de Deus devido à obra de Cristo. Quando nos encontramos dispostos e capazes de lutar contra o pecado, podemos saber que Deus trabalha em nós pelo seu poder e força. Por nós mesmos não podemos fazer nada. Podemos fazer todas as coisas através de Jesus Cristo que nos fortalece. E isso nos leva a mencionar os meios de graça. Aprove a Deus fortalecer-nos nesta guerra por meio da palavra, dos sacramentos, da oração e da disciplina. O Espírito Santo torna isso eficaz para a santificação dos crentes. Ou seja, todos esses meios de graça que Deus nos dá são eficazes através do Espírito Santo que opera essa vontade no cristão, né, de se tornar cada vez mais parecido com Cristo. Enfim, o que eu tinha separado aqui, eu terminei, mas alguém tem uma pergunta, alguma questão, alguma observação? Não? Vou orar então para a gente terminar. E que aqui é até difícil, assim, como nossa confissão de fé é um tratado, digamos, teológico, é uma obra de teologia, tudo interligado, né? Dá muita vontade de, quando a gente pega sobre meios de graça, destrinchar e entrar mais a fundo em cada assunto. É difícil a gente se reter naquilo que é tratado, até porque um assunto puxa o outro. Mas essa questão da santificação, principalmente nessa sessão que fala da questão, são 3 pontos mais importantes, né? Fala da questão que a gente é santificado como um todo, né? Que todos os aspectos humanos nossos, nossa cognição, nosso entendimento, nossos sentimentos devem ser santificados. A gente não é santificado por completo aqui, somente na glorificação, mas que uma prova de que a gente foi justificado é que a gente vai estar trabalhando nisso, e que, por último, é essa guerra, né? Essa guerra contínua entre a carne e o Espírito, para que a gente viva uma vida cada vez mais parecida com Cristo. Senhor, Pai amado, muito obrigado por essa tua palavra, que nos dá a segurança de que, se formos chamados, nós vamos entrar nessa santa batalha contra a nossa carne, contra o diabo, contra o mundo, para que a gente possa viver uma vida que glorifique o teu nome e que a gente possa encontrar a alegria verdadeira que só pode ser encontrada em Cristo Jesus, Pai. Que a gente não fique desatento em nosso caminhar, que a gente não fique desatento em nossa vida, não dando lugar a coisas que roubam a nossa atenção e abrindo brechas para que a gente possa sofrer um ataque, Senhor, mas que a gente possa cada vez mais, por meio da tua graça, lutar contra os desejos pecaminosos, lutar contra as nossas ações pecaminosas, e revela a nós, Pai, tudo aquilo que ainda nos é oculto em relação ao que nós pecamos, falhamos diante de Ti, e que cada vez mais a gente possa estar com o nosso caráter e cada vez mais parecidos com o Teu Filho Jesus, Pai. Nos leve em paz para casa e que a gente possa retornar aqui no dia do Senhor para cultuar como igreja o Teu nome, glorificar o Teu nome. É isso que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus, amém.